Olá, oitavo ano, tudo bem? Pessoal, pós-provas, começamos a falar do primeiro reinado brasileiro. Vamos pensar aqui em uma coisa importante. O nosso primeiro reinado, ele vai de 1822 a 1831. Então, cronologicamente, nós estamos situados nesse pensamento, certo? Nós estamos então aqui cronologicamente situados nesse pensamento. Legal. Vamos pensar em algumas coisas. Nos nossos vídeos anteriores, vamos esquecer um pouquinho que passou a prova, a revisão, vamos lembrar então um pouquinho de algumas questões. Falamos da chegada da família real ao Brasil, que eu cobrei em prova de vocês, certo? Depois nós conversamos um pouco sobre o processo de independência, que não foi cobrado em prova, e até a Revolução Pernambucana, a Revolução Liberal do Porto e o grito de 7 de setembro de Dom Pedro. O Brasil se tornava independente. Então, a partir da década de 1820, para ser mais específico, a partir de 1822, começamos a falar do Brasil independente. Mas como foi esse processo de independência de fato? Dom Pedro empunhou a espada, gritou independência ou morte, e simplesmente o Brasil se tornou independente, o Brasil passou a viver livremente, o Brasil não teve mais influência de Portugal? Essa é a grande questão para nós, que começaremos a responder nessa aula. Apostila 2, unidade 4, 499 a 501. A primeira coisa que eu posso destacar para vocês, oitavo ano, é a seguinte questão. Foi dado o grito de independência ou morte. 1822 terminou com grandes festividades. O Brasil agora era livre. O Brasil não estava mais sob a influência de Portugal, do governo português. Mas na prática não foi bem isso que aconteceu. O Brasil, ele precisou passar por relações de adaptação. O Brasil precisou passar por relações de consolidação desse processo de independência. Por quê, professor? A primeira coisa que nós vamos pensar, pessoal, a respeito é que o Brasil, ele é um país de dimensões quase continentais. Há continentes que não são tão grandes quanto o Brasil. Partes de continentes que não são tão grandes quanto o Brasil. Então isso para nós é muito importante. Isso delimita muito essa questão política. Por quê? Porque o grito de 7 de setembro, de independência ou morte, dado às margens do rio Ipiranga, em que o Brasil era livre, ele ecoou pela província de São Paulo, pela província do Rio de Janeiro, mas o Brasil era grande. E como isso chegaria ao Nordeste brasileiro? É aí que começa a nossa aula de hoje, pessoal. O Brasil, por questões geográficas, ele teve uma grande dificuldade na aceitação desse processo de independência. A cerne do controle político brasileiro, que estava no Rio de Janeiro, na província de São Paulo, aceitaram a independência porque sabiam, estes brasileiros, que isso seria melhor para o Brasil, para o seu desenvolvimento econômico, não teriam mais de pagar taxas a Portugal. Porém, o Nordeste brasileiro, Norte e Nordeste, para ser mais específico, culturalmente eles foram ocupados por muitos portugueses. E estes tentavam manter a lealdade da região à coroa de Portugal. Até porque, em muitas dessas regiões, era muito mais fácil o contato com Portugal do que com o Rio de Janeiro, aonde era a sede do governo brasileiro, certo? Algumas regiões, passaram por um processo de grande conturbação nesse quesito da aceitação da independência. As regiões do Piauí, do Ceará, da Bahia e do Grão-Pará, certo? Regiões onde tradicionalmente nós tínhamos uma maior ocupação de portugueses,
ou regiões em que era muito mais fácil se manter um contato, certo, com Portugal do que com o Rio de Janeiro. O primeiro local em que nós vamos visualizar, pessoal, estes conflitos foi a província do Piauí. A província do Piauí, pessoal, ela teve a presença de tropas ligadas à coroa portuguesa, certo? O Major Fidier, conforme vocês podem observar na página 499, ele liderou um embate de pessoas para manter a lealdade à coroa de Portugal. Porém, a população daquela província começou a se articular. Declararam a sua fidelidade ao novo imperador brasileiro, a Dom Pedro I. Começava ali aquele processo de independência. Vamos lembrar, pessoal, que o Brasil, ele gritou o 7 de setembro a independência em 1822, mas essa mentalidade de busca de independência já vinha há algum tempo, já vinha das revoltas nativistas e principalmente das revoltas coloniais, em que se falava de separação de Portugal, que é o grande exemplo da Inconfidência ou Conjuração Mineira, que vocês estudaram para a prova anterior. Ou mesmo o caso da Conjuração Baiana, que nós já vamos falar. Outro ponto, pessoal, de bastante destaque, que demonstra a fidelidade do povo brasileiro a Dom Pedro e esse desejo de separação, de expulsão de Portugal, está na região do Ceará. No Ceará, pessoal, a população, conforme vocês podem observar na página 500, a população articulada, liderada por José Pereira Figueiras, se articulou e aclamou Dom Pedro como seu imperador. Então perceba, a partir de 1822, com essas informações de independência chegando à região norte e nordeste, muitos começaram a declarar fidelidade a Dom Pedro. Primeiro, Major Fidier declarou sua lealdade aonde? A Portugal, mas acabou sendo expulso. No Ceará, a população liderada por Figueiras aclamou Dom Pedro. E aí vem a questão da Bahia. A questão da Bahia para nós ela é bem interessante. Por quê? Porque na Bahia, pessoal, os conflitos por esse processo de emancipação, ele já vinha desde a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, onde inclusive a população mais pobre queria esse processo de independência do Brasil. Vamos lembrar que a região da Bahia, que foi sede, foi capital do Brasil enquanto colônia, região de Salvador, ela tinha muitos portugueses. Esses portugueses, pessoal, eles queriam manter rivalidade, rivalidade não, eles queriam manter a sua lealdade com Portugal. Isso vai gerar um processo de rivalidades políticas. Vamos lembrar que na Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, a população dita como brasileira eram os mais pobres, soldados que queriam o Brasil livre, queriam equiparação aos portugueses. Com isso, pessoal, tivemos uma grande rivalidade entre brasileiros e portugueses. Começaram-se ali conflitos, embates corpo a corpo, de fato. É nesse momento que nós vamos ter a emergência aqui de uma figura importante. Maria Quitéria, a soldado Medeiros, a primeira mulher no Brasil a ocupar um cargo militar. Ela lutou bravamente, pessoal, na defesa da nossa emancipação. Página 500, quero que vocês deem uma lida e destaquem essa questão. Maria Quitéria, né, ela acabou, pessoal, soldado Medeiros, ela acabou por se aliar ao inglês chamado Lord Cochrane. Pessoal, Lord Cochrane, inglês, ele tinha interesse na emancipação do Brasil. Peraí, professor, o que a Inglaterra tem a ver com isso? Gente, a Inglaterra tem tudo a ver com essa questão. A Inglaterra passava pela Revolução Industrial. A Inglaterra queria um país independente, o Brasil, para que pudesse comercializar com o Brasil, para que pudesse mandar os seus produtos para aqui.
para que pudesse ter uma grande lucratividade. Então essa é a grande questão do interesse inglês. Lord Cochrane participou desse processo de libertação da Bahia, certo? Junto com o soldado Medeiros Maria Quitéria. E por fim, nós vamos falar do Grão-Pará, uma das maiores províncias, porque naquele momento nós não chamamos de estados brasileiros, chamamos de província, certo? Aqui, pessoal, eu estou falando com vocês da página, deixa eu localizar aqui, 501. A região do Grão-Pará, mais ao norte do Brasil, ela também desejava manter o contato com Portugal. Por quê? Principalmente pela facilidade de contato, proximidade e o grande volume de portugueses, é claro. Assim, desejando manter o contato com Portugal, Lord Cochrane mandou um de seus enviados, certo? Vocês podem observar aqui na página 500, enviou o capitão Grenfell para a região do Grão-Pará. Enviando o capitão Grenfell com um navio, com canhões e tudo mais, ele chegou à população e promoveu uma ameaça. Ele falou que era o primeiro de uma grande quantidade de navios que chegaria à região. E mais do que isso, eles viriam não para conversar, mas para forçar a população do Grão-Pará a assinar um documento de lealdade a Dom Pedro I, consolidando assim a independência do Brasil. Qual foi o resultado disso? Bastante assustados, acuados, a população do Grão-Pará assinou esse documento. Porém, pessoal, o capitão Grenfell, a mando de Lord Cochrane, ele estava blefando. Não iriam chegar mais navios. Isso gerou uma revolta. A revolta é chamada de brigue palhaço. Brigue da ideia do navio. Tem ali explicação no cantinho da página 501. Revolta do brigue palhaço. Um levante de 256 indivíduos contra essa situação da lealdade a Dom Pedro. Essa revolta foi sufocada. Esses 256 acabaram sendo presos e mortos, na sua ampla maioria. E assim, as províncias do Piauí, Ceará, Bahia e Grão-Pará mantiveram lealdade ao governo imperial, a Dom Pedro I. Costumamos dizer que essa consolidação da independência, ela se deu de maneira interna. Primeiro, Dom Pedro consolidou internamente as questões políticas do Brasil. Logo depois, Dom Pedro foi buscar o reconhecimento internacional, que é o que nós vamos discutir na próxima aula. Pessoal, deem uma atenção a essas questões, leiam a 499 e 501, destaquem o que é importante e atenção na nossa trilha do conhecimento para a resolução dos exercícios. Um grande abraço, até o próximo vídeo, o nosso vídeo ao vivo essa semana também, para tirar as dúvidas e discutir o nosso conteúdo. Até mais!